Boa noite, Maninha Bênção. Boa noite, Ju. Boa noite, tia Fátima. Ana Vitória, minha irmã Raquel, que saudade. Boa noite, Valéria. Quanto tempo. Boa noite, Dona Graça. Boa noite, Ana Márcia, Elaine. Gente, vai apertando no coraçãozinho. Vai apertando no coraçãozinho que está aí do lado, que é para poder os seguidores serem notificados de que está começando mais uma formação aqui no Instagram da comunidade, né? A nossa escola de formação no Colo de Maria, com o tema sobre o lado aberto. A comunidade Filhos da Misericórdia, ela esse ano tem vivido a mística, né, do lado aberto, a teologia do lado aberto. Tem buscado mergulhar no mistério do lado aberto de Jesus crucificado, né? Então, a escola de formação, ela no Colo de Maria, ela teve por 3 segundas-feiras. A primeira com o Padre George Batista, o nosso amado fundador, que celebrou a missa agora, né? E a segunda com Roberto, que é primícia da comunidade, né? E a terceira agora comigo, né? Fico até um pouco nervoso, porque de fato vim depois desses dois não é uma tarefa muito fácil. Mas rezei e preparei aqui. Como é uma escola de formação, o conteúdo aqui ele é mais formativo, né? Então eu fiz um roteiro aqui como se fosse de fato uma aula, tá certo? Então aqui não se trata de uma pregação querigmática, mas de fato de uma escola de formação, a gente viver esse momento com um caráter mais formativo, mais educador, que a gente vai falar com mais tranquilidade sobre aquilo que está na Sagrada Escritura e aquilo que faz parte da mística do lado aberto, tá certo? A gente vai trabalhar isso aí. Então eu peço que você, logo depois da nossa escola de formação sobre o lado aberto agora, logo depois a gente tem a live oracional com o Padre George, né? Então, terminando aqui a escola de formação, em seguida tem uma live com o Padre George, rezando, né? Conduzindo um momento de oração, e vai ser muito bom, né? Então convido você a permanecer, a ficar aqui conosco nessa escola de formação, nessa formação, mas também depois participar dessa live oracional com o Padre George. Peço de novo que você empurre o dedo aí nesse coraçãozinho que está do lado aí, para que mais seguidores sejam notificados que a comunidade está começando agora a live, né, da escola de formação, tá certo? E eu queria começar rezando e vou colocar uma música aqui no celular para que eu e você a gente possa rezar juntos, fazer dessa música a nossa oração, tá certo? Então, eu vou ligar aqui a música, vou fazer uma oração inicial, vou ligar a música e você faz dessa música a sua oração, pedindo e clamando mesmo que o Espírito Santo venha acalmar o seu coração e venha te livrar de toda dispersão, né? De tudo aquilo que pode roubar a tua atenção desse momento onde a palavra vai ser anunciada e vai ser onde a gente precisa guardar no coração aquilo que Deus quer falar a cada um de nós, né? Então, vamos começar rezando para dar início à nossa formação, tá bem? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Que a gente possa agora ouvir essa música e fazer dessa música a nossa oração ao Espírito Santo. Te busco como as águias se lançam pra alcançar a imensidão. Pois dependo só de ti. Quebranta-me, Senhor, o coração, pois nada desejo e nada mais quero além de ti. Senhor, eu quero mais de ti, eu
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Virgem Mãe, dai-nos força, consolo e direção. São Padre Pio, rogai por nós. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Continuamos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, boa noite mais uma vez para quem chegou agora. O tema da Escola de Formação hoje, também falando sobre o lado aberto e dando continuidade às formações dadas pelo Padre George e por Roberto, o tema proposto para hoje: só um olhar de águia fará você perscrutar o mistério do lado aberto. Só um olhar de águia fará você perscrutar o mistério do lado aberto. Esse é o tema proposto para hoje, né? Se tiver alguém aí que possa fazer aí no comentário, colocar esse tema, porque aí eu vou e fixo o comentário. Só um olhar de águia fará você perscrutar o mistério do lado aberto, tá certo? Quando um tema me é proposto, eu gosto muito de primeiro analisar as palavras que estão ali naquele título, porque o tema de uma formação, ele é a direção, ele é a meta para a gente conseguir alcançar o entendimento sobre aquilo que foi proposto, né? E aí quando me foi feito o convite, eu fiquei pensando, primeiro eu pensei, né, rapaz, Padre George, Roberto e depois eu, que roubada, hein? Onde é que eu fui me meter? Pronto, já botou aqui, eu vou fixar. Não é, tá errado, tá água, é águia. Aqui, ó, só um olhar de águia fará você perscrutar o mosteiro, não, o mistério. Corrige aí. Só um olhar de águia fará você, no singular, perscrutar o mistério do lado aberto. É o corretor que fica sabotando. Corrige aí para eu poder fixar o comentário, porque eu quero que fique realmente enraizado. Pois é, Mariana, que tema grande, né? Mas a gente vai se debruçar sobre ele aqui. Só um olhar de águia fará você perscrutar o mistério do lado aberto. Isso aqui dá uma redação do Enem, dá não? Dá um retiro aqui de um mês. Mas vamos lá, alguém vai digitar aí e eu vou fixar o comentário para a gente começar. Obrigado, padrinho. Vai, gente, alguém coloca aí, por gentileza. Vamos lá? Tá, então vou começar. Pronto. Só um olhar de águia fará você perscrutar o mistério do lado aberto. Perfeito. Pronto, agora todo mundo colocou. Que maravilha. Sabia, Rafael, que você ia gostar. Preparei aqui pensando em você, meu irmão. Tá todo mundo que você gosta aqui. Pronto, já tá fixado aí. Olha o tema da Escola de Formação hoje. Só um olhar de águia fará você perscrutar o mistério do lado aberto. Meu Deus do céu, o que é que isso quer dizer? Vamos agora começar, como diz... Vamos começar pelo começo, né? Então eu quero fazer uma breve introdução.
A gente vai olhar aqui o mistério cristológico da comunidade, que está no Evangelho de São João, no capítulo 19, certo? E nada melhor, ninguém melhor do que São João, o discípulo amado, para que a gente possa entender como é que eu posso dizer, mas esse modo de compreender, né, esse mistério, esse símbolo que nos remete ao olhar de águia, tá certo? As asas de águia e ao olhar de águia que o Senhor quer nos dar. Por quê? Porque é isso que eu quero falar. O Evangelho, os 4 evangelistas, eles são representados por 4 símbolos. Anota aí, tá certo? Formação é para você estar com a Bíblia e com o seu caderninho de anotações. Eu tô todo organizado aqui, ó. Fiz a formação aqui, ó. Marca textozinho bacana, tá certo? Vai anotando aí. Então anota o tema. E a primeira coisa, a gente conhece pela arte cristã que os 4 evangelhos, os 4 evangelistas, eles são representados por 4 símbolos: o homem, o leão, o touro ou o bezerro e a águia. Tomou nota? Os 4 evangelistas, ou os 4 evangelhos, eles são representados por 4 símbolos que têm uma fundamentação bíblica. Quais são esses símbolos? O homem, o leão, o touro ou o bezerro e a águia. Certo? De onde é que vem essa simbologia? A fundamentação ela é bíblica. São João, no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, ele descreve uma visão de um ser com quatro rostos que representam esses 4 seres viventes: o homem, o touro ou bezerro, o leão e a águia. E aí ele faz essa descrição. A origem, de onde é que São João tira isso? Né? Ele tem uma visão, mas essa visão ela tem uma origem. Qual é a origem? Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 1, que tem também profeticamente uma visão dos 4 seres viventes, mas proclamado de um jeito diferente. Mas aqui a gente não vai se alongar, eu só quero que você saiba que a fundamentação dessa simbologia, ela é bíblica. Está lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, e Ezequiel, capítulo 1. Se você quiser depois, você faz a leitura. Mas o importante é você ficar, aí Rafael comentou, ó, com os 4 símbolos: touro, leão, águia e o homem. Certo? Dito isto, o que é que acontece? Quem foi que primeiro utilizou essa simbologia para falar dos evangelistas, dos evangelhos? São Irineu de Lyon. Depois, Santo Agostinho e também São Jerônimo. E por fim, São Gregório Magno, que foi Papa, Santo São Gregório Magno, utilizando da divisão feita por São Jerônimo, ele dá uma explicação a essa simbologia. Ao longo da sua caminhada, você vai perceber que o catolicismo, ele é de fato uma religião que utiliza muito os símbolos. A simbologia ela é muito importante para nós, tá certo? Então agora a gente vai tratar desses 4 símbolos de uma forma muito superficial e rápida para você entender. Então, o primeiro evangelho, o evangelho de São Mateus, e aqui eu tô aqui passando para vocês essa explicação que é de São Gregório Magno, que foi Papa e usou a divisão dada por outro santo, São Jerônimo, né? E aí vamos lá. O primeiro evangelho é o evangelho de São Mateus e é representado por que símbolo? Pelo homem. Por quê? Porque São Mateus ele inicia o evangelho dele com a genealogia de Jesus. Ou seja, a genealogia que remete à humanidade de Cristo. Então, em São Mateus, o que vai ser revelado de uma forma mais enfática no Evangelho é a humanidade de Cristo.
Aqui a gente vai perceber e estudar a teologia da encarnação. Então o símbolo é o homem que representa a humanidade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá certo? E todos os 4 evangelhos têm um símbolo que remete também não só a uma teologia, mas a uma virtude. Qual é a virtude que se revela no evangelho de São Mateus? A razão. Por quê? Porque a razão ela é típica do ser humano. Quem possui a razão e a capacidade de raciocinar é o ser humano. Tá certo? Então, revisando, São Mateus, o símbolo é o homem, porque retrata no evangelho enfaticamente a humanidade de Cristo. A teologia, o mistério que a gente se debruça é o mistério da encarnação, e a virtude a se buscar lendo e estudando o evangelho de São Mateus, não necessariamente uma virtude, mas uma característica virtuosa, o uso inspirado da razão. Característica típica do ser humano. Tomou nota? O segundo evangelho, o evangelho de São Marcos, é representado pelo símbolo do leão. Por quê? Porque São Marcos inicia o seu evangelho com João Batista que clama no deserto, com João Batista que brada no deserto como um leão que ruge. E no evangelho de São Marcos, enfaticamente, o Cristo ele é apresentado como rei. Como rei. Então, o evangelho de São Marcos, ele é simbolizado. Eu fico olhando aqui, pessoal, porque eu não quero deixar passar nada, tá? Ele é simbolizado pela figura do leão, né? Por quê? Porque o evangelho ele é iniciado com João Batista que clama, que brada no deserto como um leão que ruge. E o Cristo que é apresentado no evangelho de São Marcos é o Cristo Rei. É o Cristo Rei que é o leão da tribo de Judá que vence a morte. Então, o mistério que vai ser contemplado no evangelho de São Marcos é a ressurreição. O Cristo, que é o leão da tribo de Judá que vence a morte. Então, o mistério que vai ser contemplado é a ressurreição. E a virtude é a virtude da coragem. Vocês estão anotando, né, pessoal? Se vocês estiverem anotando, dá um ok aí, porque eu estou indo bem devagarzinho, que é para dar tempo de você tomar nota, para você aprender e nunca mais esquecer. Tá certo? Então, São Marcos, o símbolo do leão, que representa primeiro o início, João Batista que clama, que brada no deserto como um leão que ruge. O Cristo que é apresentado é o Cristo Rei, que é o leão da tribo de Judá. Que é o leão da tribo de Judá que vence a morte. O mistério a ser contemplado no Evangelho de São Marcos é a ressurreição. E a virtude a ser vivida, contemplada e buscada, rezando com o Evangelho de São Marcos, a coragem. Eita, Maíra pediu para eu ir devagar. Eu estou tentando ir o mais devagar possível. Mais devagar que isso aqui, eu acho que o povo vai dizer assim, vai logo, Vitinho. O terceiro evangelho é o evangelho de São Lucas, cujo símbolo é o touro ou bezerro. Eu prefiro a linguagem, o símbolo do bezerro. Por quê? E por que o símbolo do bezerro? Porque o evangelho de São Lucas, ele é iniciado com a oferta de Zacarias, com Zacarias ofertando um sacrifício no templo. E o maior animal que era ofertado àquela época era o bezerro. Tá joia? Qual é o mistério que se revela no Evangelho de São Lucas? Qual é o mistério que a gente deve se debruçar e conhecer a revelação no Evangelho de São Lucas? É o mistério do Cristo que se oferece
como um cordeiro imolado em oblação a Deus, como um cordeiro imolado para a nossa, como um cordeiro que é imolado para a nossa salvação. Tá certo? E o mistério é o mistério da paixão. Como eu descrevi, né? O cordeiro que é imolado para a nossa salvação. O mistério é o mistério da paixão de Cristo. E a virtude a ser vivida é a oferta. É também nós que somos chamados a ofertar a nossa vida, a Cristo como sacrifício. Assim como Cristo fez por nós. Repete. Tia Celina está pedindo para eu repetir. É para eu repetir a explicação de São Lucas? Então vamos lá. O Evangelho de São Lucas ele é representado pelo símbolo do touro ou do bezerro. Por quê? Porque o Evangelho de São Lucas, o início dele é Zacarias ofertando o sacrifício no templo. Certo? Esse sacrifício que inicia o Evangelho de São Lucas quer dizer o quê? Naquela época, o maior animal que era ofertado em sacrifício era o bezerro. Então é por isso que a figura, o símbolo, é o touro ou o bezerro, mas mais precisamente o bezerro, porque era o maior animal que era ofertado em sacrifício, assim como inicia o Evangelho de São Lucas, Zacarias entregando, né, ofertando em sacrifício no templo, fazendo uma oferta. Qual é o mistério que a gente deve conhecer que se revela no Evangelho de São Lucas? O mistério da paixão de Cristo, que se oferta na cruz para a salvação de cada um de nós. Qual é a virtude? É esse movimento, é esse gesto de também nós, como Cristo, ofertar a nossa vida em oblação a Deus. Tá certo? E por fim, finalmente, a gente chega na águia. Hoje o tema é só um olhar de águia fará você perscrutar o mistério do lado aberto. Pois bem, chegamos no Evangelho de São João, cujo símbolo é uma águia. E por que uma águia? Porque São João, ele inicia o Evangelho com o prólogo, falando do verbo, do logos, da palavra, da pronúncia que é Cristo Jesus e que se encarna em meio à humanidade. Só alguém que conseguiu ter a sua alma elevada, só alguém que teve essa ascensão, que voou para o alto como uma águia, consegue de fato ter esse olhar, de começar a narrativa falando do verbo. No princípio era o verbo, era o logos, a pronúncia por meio da qual tudo é criado, a primogenitura de toda a criação. Então, como águia, e é essa a explicação dada, né? Como águia, São João voa para o alto, direto para o céu, né? Consegue ter essa ascensão, essa elevação, porque qual é o sinônimo de ascensão? Elevação. Né? Então em São João a gente vê muito claramente a mística, a ascese, a mística, a elevação, um olhar espiritual sobre todos os acontecimentos, próprio de quem gozou de uma grande intimidade, primeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo e depois com o Espírito Santo do Cristo ressuscitado. Não à toa São João é considerado também coluna da igreja. Então, é águia por causa disso, por causa dessa... Ele sobe às alturas como uma águia para essa contemplação mística. Qual é o mistério que se revela no Evangelho de João? A divindade de Cristo. Enquanto em São Mateus, o que se revela é o mistério da encarnação da humanidade de Cristo, o verbo que se fez carne, a humanidade de Cristo. Em São João,
O mistério que se revela é a divindade de Cristo. A divindade de Cristo. Portanto, qual é a virtude? É também que cada um de nós, ao ler e estudar, inspirado sob a ação do Espírito Santo, junto com São João, ganhemos o olhar de águia, as asas de águia, para subir, para ir ao alto, rumo ao alto. Corações ao alto, como a gente fala na missa, e era o grande brado do Beato Pier Jorge Frassati, que eu sou devoto. Corações ao alto, verso alto, né? Como águia subir ao alto para quê? Para encontrar essa contemplação mística, esse olhar espiritual, de ver sobre um acontecimento material, superficial, a espiritualidade que está por detrás daquilo que os olhos humanos conseguem ver, mas só o olhar espiritual consegue ver. Ou seja, é a ascensão, é a elevação da alma. É ao estudar o Evangelho de São João, pedir essa graça ao Espírito Santo, de que as palavras das Sagradas Escrituras contidas nesse Evangelho possa elevar a nossa alma e conceder a nós um olhar espiritual, esse olhar de águia, que vê para além de um mero acontecimento humano material. Dada essa explicação, eu já dei a fundamentação bíblica, né? Apocalipse capítulo 4, versículo 7 e Ezequiel capítulo 1. Dada essa explicação de entender por que o Evangelho de João é simbolizado pela águia, a gente vai entender por que o olhar de águia está aqui nesse tema. Porque de fato, só um olhar de águia é capaz de olhar para aquele drama de perder o seu mestre na cruz, para aquele drama de ver um coração ser transpassado, o coração de um cadáver, porque quando Jesus é transpassado, ele já está morto. Só um olhar de águia é capaz de ver além de um acontecimento. O olhar humano vê o quê? O soldado está vendo, verificando se ele está morto. O olhar espiritual vê o nascimento e o crescimento da Igreja de Cristo. Mas a gente vai chegar lá. Então, São Jerônimo vai dizer, né? Aliás, São Irineu de Lyon, ele vai dizer: a riqueza de Cristo é tão grande, a riqueza de Cristo é tão grande, que a gente precisava mesmo de um evangelho quadriforme ou tetramorfo para poder, né, um evangelho que se divide em 4 evangelhos, 4 formas diferentes, 4 modos de ver o mistério de Cristo, a humanidade, a realeza, a divindade e o cordeiro que se imola, que se oferta. Então, teria que ser 4 modos de ver o mistério do mesmo Deus, do mesmo Cristo. E aí São João, no final do seu livro, vai dizer: nenhum livro é capaz de conter a Jesus Cristo nosso Senhor. O discípulo amado, aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, que gozou de uma intimidade tremenda com nosso Senhor. No final do seu livro ele reconhece: nenhum livro é capaz de conter a Jesus Cristo nosso Senhor. Só essa frase já desconstrói por completo a tese protestante que fala que só se deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Não. As Sagradas Escrituras só são Sagradas Escrituras porque a Igreja Católica, através do magistério da Igreja, da tradição apostólica, por meio de vários concílios, determinou, sob a inspiração do Espírito Santo, que estes livros eram livros inspirados pelo Espírito Santo e aqui continha as Sagradas Escrituras. A Igreja não nasce do livro, o livro nasce da Igreja. E em que pese aqui está as Sagradas Escrituras, o próprio São João, que tem um olhar de águia, diz: nenhum livro é capaz de conter
a Jesus Cristo, nosso Senhor. É lindo isso. Dito isto, Ana Márcia disse que travou. Travou para todo mundo aí ou tá em ordem? Tá normal, né? Tá normal. Então tá normal. Vamos seguir. Anotou isso aí, né? Agora eu quero que você pegue. O Evangelho de João, capítulo 19. Pega aí o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, mistério cristológico do Filho da Misericórdia. Se você aí está aí escutando, tá certo? E não sabe ainda não se encontrou, venha conhecer o carisma dos Filhos da Misericórdia. Nós somos filhos do lado aberto. Ah, que maravilha! Nós somos filhos do lado aberto dessa igreja que nasce no coração transpassado de nosso Senhor Jesus. E nós vamos hoje falar um pouco sobre o mistério cristológico. Só um olhar de águia, como é o tema? Só um olhar de águia fará você perscrutar o mistério do lado aberto. Palavra bonita, ó, perscrutar, é difícil até de falar. Perscrutar, que significa o quê? Examinar rigorosamente. Olha, vamos chegar lá. Então pega aí na sua Bíblia, capítulo 19, versículo 25. Perto da cruz de Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, glória a vós, Senhor. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. Eis aí tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Aí a gente pula para o 33. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero dizer o seguinte, a primeira coisa, quando Jesus chama Maria de mulher, quando Jesus chama Nossa Senhora de mulher e não de mãe, é porque Jesus quer remeter a esse momento histórico da cruz. Jesus ele quer de fato criar um marco histórico. Qual é? A criação de uma nova humanidade a partir do seu sacrifício. Maria é a nova Eva. Eva, a mãe dos viventes. Eva, a mãe dos viventes, comprometidos pelo pecado de Eva e Adão, remidos por Cristo, o novo Adão, e aí Cristo aponta para a nova Eva. Quem é a nova Eva? Maria. Maria é a nova Eva, e a gente já teve uma oportunidade de, numa formação anterior, fazer esse paralelo das características de Eva e das características de Maria. É por isso que nosso Senhor chama Maria de mulher, para identificar a nova mulher, a mãe de uma nova criação, criada a partir da imolação do Cordeiro, da imolação de Cristo na cruz. Uma nova humanidade criada ao lado da Virgem Maria, que é mãe dessa nova criação,
e aos pés da cruz, bebendo direto da fonte, que é o lado aberto, de onde jorrou sangue e água. Tá aí. É o começo da igreja. A igreja o começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água. O sentido, ele está na Sagrada Escritura. Porque o sangue, ele testemunha a realidade do sacrifício. O sangue, ele testemunha a realidade do sacrifício do Cordeiro imolado para a salvação do mundo. Então, o sangue, ele testemunha o sacrifício do Cordeiro para a salvação do mundo, para a minha e para a sua salvação. E a água significa o Espírito Santo do Cristo ressuscitado, a fecundidade espiritual da igreja. Ou seja, a igreja não somente começa, mas ela cresce. Por que ela cresce? Porque quem dá força, quem dá coragem, quem dá ânimo, quem dá vida à igreja é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele jorra do lado aberto, transpassado pelo centurião romano, que naquele momento já é o primeiro alcançado por esse batismo no Espírito Santo. Então, o primeiro significado do sangue e da água. O sangue significa a imolação do Cordeiro, que é Cristo, para a salvação do mundo. A água, a fecundidade espiritual da igreja. Quem é que fecunda? Quem é que dá força? Quem é que dá vida à igreja? O Espírito Santo do Cristo ressuscitado. E significa também os sacramentos. O sangue, a Eucaristia, que é a atualização do sacrifício de Cristo, mas não mais um sacrifício onde nós vemos a imolação com o olhar físico, mas vemos o sacrifício que se atualiza com o olhar de águia, com o olhar espiritual. Ou seja, toda vez que você for à Santa Missa, saiba que você está diante do sacrifício de Cristo e que você vai beber do lado aberto, de onde jorra a Eucaristia. O sangue simboliza a Eucaristia e a água simboliza o batismo. As graças batismais que você recebe quando é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando não somente é batizado, mas quando vive de fato como quem crê nas graças que lhe foi conferida pela ordem do batismo, pelo sacramento batismal. Vitor, pelo amor de Deus, quem foi que viu tudo isso? São João. Porque ele é a águia. Ele não fica na superfície. Ele não fica na superfície. Ele voa alto. Ele se eleva. E esse é o meu e o seu chamado. Nós somos chamados a viver uma vida sobrenatural. Nós somos chamados a viver uma vida sobrenatural. O católico é chamado a viver uma vida sobrenatural. A ter um olhar espiritual sobre todas as coisas. A não ser um animal que fica preso na superfície. Mas ao longo da vida, o justo vive pela fé. Então, vivendo pela fé, ganhar esse olhar e essas asas de águia. Para ver além. Para ver o que está por detrás. Uma pessoa comum iria ver apenas naquele acontecimento um cadáver que estava sendo transpassado por um soldado para conferir se estava ali a morte. Mas não. São João é águia, ele tem um olhar de águia, ele vê além, ele vê ali o começo e o nascimento da igreja. Primeiro na palavra de Jesus, que chama Maria de mulher. Para quê? Para remeter que ela é uma nova mulher. E por meio dela se cria uma nova humanidade. E aí Jesus já dá o socorro, o sangue e a água. A Eucaristia e o batismo. É por isso que eu disse hoje na Lectio de manhã, eu bato no peito e digo de novo. Palavras de São João Paulo II. A igreja vive dos sacramentos. A igreja vive da Eucaristia.
O nosso coração tem que arder de desejo pela Eucaristia. O nosso coração ele tem que arder de amor e de desejo por esse sangue que jorra do lado aberto do Cordeiro que se imola por cada um de nós. E se o nosso coração não arde, não tem problema. Peçamos a graça ao Espírito Santo, que é essa água que representa a fecundidade espiritual. Por que a água? Por que a água? Por que foi a água? Gente, onde é que tem vida? Onde tem água. Quando você faz uma viagem, que você vai pela estrada, você vai ver uma vegetação mais densa, uma vegetação mais verde. Aonde? Onde está perto da margem, onde passa o rio, a fonte, a água da vida. O Espírito Santo da vida. Por isso que um cristão, um católico sem o Espírito Santo, morre. Aí chega e diz assim, rapaz, eu estou vivendo um deserto tão grande. Aí você vai conversar, né? Mas por que, rapaz, você está vivendo um deserto? Me conta aí, está rezando? Não. Faz mais ou menos uns 6 meses que eu não rezo. Meu compadre, minha comadre, você não está vivendo deserto, não. Você está vivendo é tibieza. Você está sem o Espírito Santo. Aí eu estou vivendo um deserto tão grande. Fale-me mais sobre você. Aí quando a pessoa fala o que está vivendo, está na vida de pecado. Não está em estado de graça. Não está em estado de graça. Como é que a água vai fecundar e vai dar vida se você está longe da margem? Se você está longe da fonte? Nós temos que estar perto. Nós temos que estar perto, nós temos que estar na margem, bebendo direto da fonte. Quem é a fonte? O lado aberto, de onde jorra o sangue e a água. A água que dá vida. O Espírito Santo que vem fecundar em nós a vontade de Deus. E aí o nosso coração vai arder pelos sacramentos. Mas só um olhar de águia consegue perscrutar o mistério do lado aberto. Mariana falou aí no comentário dela, a águia consegue olhar o sol divino. É isso. A águia ela consegue olhar para o sol e ver os raios do sol, né? Então, tem também esse significado, né? A águia ela olha para o sol. Quem é o nosso sol? É Deus. Então nós não podemos ser refém do nosso olhar superficial, do nosso olhar que se prende à superficialidade da vida material. Mas temos que olhar, temos que pedir essa graça, esse dom, é um verdadeiro dom, esse olhar de águia. E a gente vai perceber o método, a gente vai chegar no método, tá certo? Aqui a gente não vai falar, não vai soltar nada e deixar você de mão abanando. A gente vai dar um método. Agora, olha, a gente pode fazer aqui a escola de formação o ano todo. O ano todo. Mas você tem que ter uma determinada decisão, meu irmão. Você, minha irmã, tem que ter uma determinada decisão. Você quer ter um olhar de águia? Você quer beber da fonte do lado aberto? Pois, anote aí no seu diário espiritual. Hoje, que dia é hoje? 18 de maio. Pronto, hoje começa a minha vida nova. Hoje começa a minha vida nova. Por quê? Porque hoje eu decidi, independente se eu tenho 50 anos de comunidade, de caminhada, se eu sou o fundador, o pai fundador da Renovação Carismática Católica no Brasil, ou se eu tenho um dia de caminhada. Hoje você vai anotar. Hoje começa a minha vida nova. Por quê? Abertura sem precedentes de coração, sem reservas, para buscar direto da fonte uma vida que se relaciona diretamente com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai te dar o desejo de olhar para o lado aberto. A primeira coisa. Quando a gente toma essa determinada decisão, quando a gente toma de fato essa decisão que decide,
O Espírito Santo vai fazendo cair por terra o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa maledicência e principalmente o nosso desvio de concentração. A Virgem Maria e o discípulo amado aos pés da cruz, eles não olhavam para nenhuma outra direção que não fosse o crucificado, o transpassado. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas hoje a escola de formação quer te convidar a refletir. Aonde eu tenho pousado o meu olhar? Nas minhas opiniões pessoais, nos meus achismos, nas minhas convicções ideológicas ou no lado aberto de Cristo, que começa e faz crescer a fecundidade espiritual em mim, que aumenta em mim o desejo por aquilo que é bom, belo e verdadeiro, que converte a minha vida verdadeiramente e que me dá ao longo do tempo olhar e asas de águia, para que a minha vida vá para o alto e não para baixo. Aonde o meu olhar está? Em tudo aquilo que desvia a minha atenção do lado aberto, ou de fato um olhar fixo, concentrado, determinado, maduro no lado aberto do Cristo, que, repito, é o começo e o crescimento de cada um de nós. Tá certo? Quero, por fim, fazer uma reflexão aqui, remetendo de novo, à criação da nova humanidade. Por que a igreja começa e cresce no lado aberto? Por que a igreja começa e cresce no lado aberto? Vamos para o Gênesis. Deus, ele cria o mundo, vê que é bom, e cria o homem e submete o mundo ao homem. Adão, a partir daquele momento, vai governar a criação. E aí Deus olha para o homem e vê que não é bom o homem estar sozinho. E aí o que é que ele faz? Deus, ele adormece Adão, e do lado de Adão, ele retira o material que ele usa para a criação da mulher, que é o socorro e o auxílio de Deus para o homem, que é Eva. Então, do lado de Adão dormindo, nasce a mulher, que significa o socorro, o auxílio de Deus para o homem. Anotou isso aí? Gravou isso na cuca? A igreja nasce do lado aberto do Cristo que dorme na cruz. Olha a nova criação. Mas uma criação nova a partir de uma nova realidade. A igreja, que é o auxílio e o socorro de Deus para o novo homem que Deus criou a partir do lado aberto do Cristo que dorme na cruz. Rapaz, isso é de uma riqueza. Que a gente aqui faria uma vigília para falar só sobre isso. Mas o que eu quero que você fique, que você tome nota é isso. O Deus que criou a humanidade, o Deus que criou a partir do lado aberto de Adão, tudo se conecta, é isso. A verdade, ela se revela. A verdade, ela se revela, e quanto mais a gente conhece a verdade, mais a gente deseja conhecer a verdade. A igreja é linda, como alguém falou aí. É por isso que a gente tem que amar a igreja. Não destruí-la, não ir de encontro a ela, mas amá-la, com tudo que ela nos oferece. Porque a igreja é o instrumento de salvação de cada um de nós. É o auxílio, é o socorro de Deus para nós. Cadê o significado disso? Do lado aberto de Adão dormindo, Deus cria a mulher.
o socorro e o auxílio de Deus. Do lado aberto do Cristo que dorme na cruz, Deus cria a igreja. O socorro e o auxílio de Deus para a minha e a sua salvação. Para a salvação do novo homem que ele cria a partir do seu lado aberto. Amém? E aí, a gente vai parar um pouquinho nisso aí e a gente vai retomar no final, certo? Você tomou nota disso aí, a gente vai retomar no final. Mas eu quero agora enfatizar novamente a questão da vida de oração. Olha uma frase que o Padre George falou na primeira escola de formação. Vendo a formação do padre, que foi maravilhosa, magnífica. Vendo a formação do padre, ele falou essa frase tão simples, mas que eu vou salvar. E se eu passar do tempo, eu salvo a outra também. Tá certo? Aí o padre vai ter que esperar. Ele me atrasou aí um pouquinho também, eu vou devolver o atraso a ele na live oracional dele. E aí olha o que o Padre George falou na primeira formação, que foi sensacional. A capacidade de interpretar os acontecimentos, o olhar de águia, é o Espírito Santo quem nos dá. E só Ele pode nos dar. Caramba, o meu tempo acabou, pessoal. E eu tenho tanta coisa para dizer ainda. E agora? Pessoal das redes sociais aí. Meu tempo acabou. O Instagram tá me dando aí 1 minuto. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa para salvar e vou começar outra e vou tentar terminar em 10 minutos. Para não atrasar muito a live do padre. Já terminou aqui. Eu tenho 1 minuto. Vou encerrar e vou começar outra. Depois eu levo o carão do padre e tá tudo certo.